Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, mais um culto iniciando nessa noite, na presença do Senhor. Nós aqui, você aí no seu lar, mas o nosso Deus está conosco aqui, está contigo aí, e nessa noite nós o adoraremos, ouviremos cântico, cantaremos ao Senhor, ouviremos uma palavra do nosso Deus. Por isso, cada um tem a sua atribuição de fazer parte desse culto nessa noite. Cultue aí também na sua casa, cultue aí com a sua família e ouça a palavra que Deus preparou para o seu coração nessa noite. Quero ir lá para o livro de Filipenses, capítulo 3, verso 8, uma expressão maravilhosa do apóstolo Paulo. Olha o que esse homem fez, o que ele deixou para ter o privilégio de pertencer, de estar em Jesus Cristo. Ele diz assim: na verdade, eu tenho também por perda todas essas coisas, status, riqueza, posição social, tantas coisas que ele deixou para trás, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri todas essas perdas, e por todas essas coisas as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. E no verso 9 ele começa dizendo assim: e seja achado nele. No verso 9, quero parar apenas nessa primeira expressão, e seja achado nele. Ele diz assim: pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, ele deixou todas as coisas para trás, para que ele pudesse conhecer a Jesus Cristo integralmente em sua vida. E ao final de toda a sua carreira, nós vemos a expressão que ele usa um pouco mais à frente no livro de Timóteo, que ele diz que combateu com bom combate, acabou a sua carreira e guardou a sua fé. E ele aqui no livro de Filipenses, ele diz que deixou todas essas coisas para trás, para que ele fosse achado em Jesus Cristo. Você também teve esse privilégio de um dia se arrepender dos seus pecados, confessar, passar pelas águas do batismo, se entregar ao Senhor, e com isso você foi inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Então você faz parte de Cristo Jesus, você está inserido no corpo de Cristo. Isso é sério, isso é tremendo. Glórias a nosso Deus. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: eu já ouvi essa expressão, concordei com ela e sempre estou repetindo: Deus nos olha por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Quando Ele olha e nos vê inserido em Jesus Cristo, mesmo passando luta, aflições e dificuldade, mas estamos ali, estamos inseridos, ligados em Jesus Cristo. Ah, se Deus olhasse diretamente para mim, diretamente para você, para qualquer ser humano, sem que seja pela extrema misericórdia de Jesus Cristo, seríamos consumidos. Mas Ele nos olha por intermédio de Jesus Cristo e tem compaixão, tem misericórdia de nós e nos abençoa. E mesmo com as nossas fraquezas, nossas lutas, somos achados ali. Ele nos olha e somos achados ali. Por isso que aquela expressão do livro de Romanos, que diz assim que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele olha, vê nossa luta, nosso sofrimento, mas também entende o nosso empenho em sermos achados, permanecermos em Jesus Cristo. É por isso que Ele pode nos abençoar. É por isso que Ele pode nos perdoar. É por isso que Ele pode estender a sua mão todos os dias e nos receber na presença dEle. Só mais um verso aqui no livro de João que diz assim, se vós estiverdes em mim, olha, conferindo com o que está lá na palavra de Paulo, Jesus dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Tremendo, né? Paulo deixou tudo para ser achado em Jesus Cristo. E Jesus nos deu essa palavra muito antes de Paulo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês terão liberdade de pedir todas as coisas em meu nome e vos será feito. Amém? Nessa noite vai ter alguém orando por você, a igreja orando por você, você orando por alguém da igreja. Oremos uns pelos outros e Deus está atento às nossas orações. Amém? Graça e paz a vocês, tenham um excelente culto. Vamos passar a palavra para os demais irmãos e ao final deste culto você receberá uma oração de intercessão pela sua vida. Amém? Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Fique ligado, fique atento, receba o que Deus preparou para você nessa noite. Olá, irmãos, graça e paz, glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Nós aqui reunidos estamos tomando todos os cuidados necessários, todos de máscara, mantendo a distância. Somente aqueles que vão cantar aqui estarão sem a máscara. Irmãos, então fiquem tranquilos, nós estamos realizando tudo direitinho aqui para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Gostaria de ler um salmo que está lá em Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós vamos louvar o nosso Deus, engrandecer o nome dele, porque ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Louve com a gente aí na sua casa, esteja conosco nesse momento de adoração. Amém? Glória a Deus. Esta é a hora da adoração.
Glória a Deus, nós queremos agradecer esse tempo, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um tempo de louvor, de adoração. Nós possamos agora ser edificados através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A presença de Deus, a palavra de Deus sobre a nossa vida, nesses tempos de quarentena do coronavírus, nós queremos que Deus está cuidando de nós, sabemos que Deus está cuidando de nós. Feche os seus olhos, eu quero orar para começar a mensagem dessa noite. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que Tu estejas abençoando a Tua igreja, que Teu Espírito Santo esteja trazendo discernimento, abrindo os olhos espirituais, e que nós possamos ser edificados, que nós possamos ser abençoados por aquilo que nós vamos estudar na Sua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando a família de cada irmão, a casa de cada um que está reunido agora assistindo esse culto. Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Os cristãos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós acreditamos que a Bíblia foi inspirada por Deus e que ela é a base de tudo aquilo que nós devemos acreditar e obedecer. Mas a Bíblia, na verdade, ela não é um livro. Ela é uma coleção de livros. A própria palavra Bíblia é uma palavra grega que significa coleção de livros. E a Bíblia cristã, ela é composta por 66 livros. De vários autores, escritos num período bem longo de tempo. E essa coleção de livros, ela se divide em duas partes. O Antigo Testamento é a parte maior e o Novo Testamento, que é a parte menor. O Antigo Testamento, ele é formado por 39 livros e ele é dividido de maneira literária, não de maneira cronológica. O Antigo Testamento se divide em Lei de Moisés, que os judeus chamam de Torá, que significa instrução. Depois vem os livros históricos, escritos por vários autores. Depois vem os livros de sabedoria, incluindo o livro dos Salmos. E por último são os livros dos profetas. Os profetas maiores, porque os livros são maiores, e os profetas menores com os livros menores. E assim está estruturado o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, eles não estão organizados na sequência cronológica em que eles foram escritos, mas de uma maneira mais didática, mais fácil de encontrar os livros. Mas por acaso,
se é que a gente pode dizer assim. O primeiro livro do Antigo Testamento, que é o livro de Gênesis, ele foi realmente o primeiro livro a ser escrito por Moisés por volta de 1400 a 1300 antes de Cristo. E o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, ele foi escrito por último mesmo, por volta de 430 a 420 antes de Cristo. Ou seja, de Gênesis até Malaquias passaram cerca de 1000 anos em que os livros do Antigo Testamento foram sendo escritos por cerca de 30 autores. E a última informação que eu quero passar a respeito do Antigo Testamento é que ele foi escrito na língua hebraica, quase na sua totalidade, alguns trechinhos apenas escritos em aramaico. O hebraico é uma língua muito específica de um povo. Praticamente somente os judeus falam hebraico. Hoje é uma língua limitada ao país de Israel. E fora de Israel, apenas nas sinagogas espalhadas pelo restante do mundo, é que os judeus leem e estudam o Antigo Testamento em hebraico. Com isso a gente vê que o hebraico é uma língua que teve pouca influência mundial, pouca relevância mundial e se concentrou somente ali no povo de Israel. Mas agora eu vou falar do Novo Testamento. Algumas pessoas não concordam com isso, mas o Novo Testamento é a parte mais importante para os cristãos, porque é dentro do Novo Testamento que nós conhecemos a nossa fé. O Novo Testamento também é formado de uma coleção de livros, são 27 livros, e ele também não está montado na sequência cronológica em que os livros foram escritos, mas de uma maneira didática, uma maneira literária. Ele é dividido em 4 evangelhos, que contam a história da vida de Jesus. Depois, um livro histórico, que é o livro de Atos, que conta a história da igreja cristã nos seus primeiros 30 anos. Depois vem uma série de cartas escritas por vários autores, escritas todas em grego, também chamadas de epístolas. E por fim vem um livro profético, que é o livro do Apocalipse, que também é uma palavra grega que significa revelação. Diferente do Antigo Testamento, que levou 1000 anos para ser escrito, o Novo Testamento abrange um período de tempo bem menor. Segundo os estudiosos da Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito na verdade, tem 3 livros que disputam essa posição. Os estudiosos da Bíblia não conseguiram definir até hoje qual é realmente o primeiro livro escrito, mas eles discutem entre a Epístola de Tiago, que foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo, a Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas e a Epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Esses 3 livros devem ter sido escritos entre o ano de 49 depois de Cristo até o ano 50 depois de Cristo, mas não se sabe qual foi escrito primeiro. Já o último livro do Novo Testamento é o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João por volta de 95 a 98 depois de Cristo. E aí a gente enxerga que o Novo Testamento foi escrito num período de tempo muito pequeno, por volta de 50 anos, contra os 1000 anos que levou para ser escrito o Antigo Testamento. Para terminar de falar do Novo Testamento, eu preciso dizer que ele foi escrito não em hebraico, como o Antigo, mas ele foi escrito na língua grega. A língua grega era a língua universal no tempo do Império Romano. Qualquer país que você fosse, qualquer cidade que alguém andasse, sempre ia ter pessoas que falavam grego. Era uma língua fácil de se entender. E com essa facilidade de comunicação dentro do Império Romano através da língua grega, os apóstolos conseguiram pregar o Evangelho dentro de praticamente todos os países do Império Romano. E aí eles decidiram ir escrevendo suas cartas, seus ensinos na língua grega para facilitar a leitura em qualquer lugar.
A língua grega, diferente do hebraico, ela influenciou toda a cultura ocidental. Todos os países ocidentais estão debaixo da influência da língua grega, inclusive a nossa língua portuguesa. Você sabia que na nossa língua portuguesa existem mais de 1000 palavras gregas e que foram inseridas na nossa língua e que você fala palavras gregas quase todos os dias e nem sabia? Vou citar algumas delas. Por exemplo, palavras gregas que estão dentro da língua portuguesa. História, sinônimo, caráter, paralelo, hipócrita, são palavras gregas. Orgânico, planeta, psicologia, também são palavras gregas. E uma palavra que estão falando bastante aqui no Brasil nas últimas semanas ou nos últimos meses, a gente tem falado bastante em democracia, que é uma palavra completamente grega, e um exemplo de uma palavra que a gente usa no dia a dia, né, e a gente nem sabe que a gente está xingando alguém em grego, é a palavra idiota. Quando você chama alguém de idiota, você está xingando em grego. Então todas essas palavras gregas, elas vieram fazer parte da nossa língua portuguesa e foram inseridas. E na igreja cristã também aconteceu a mesma coisa. Na religião cristã, na igreja, nós utilizamos muitas palavras gregas, que vieram do Novo Testamento grego, diretamente de lá, e foram adaptadas para o português. Por exemplo, Bíblia, que significa coleção de livros, é uma palavra grega. Diabo, sabia que é uma palavra grega? Anjo, também é. Teologia, apóstolo, presbítero, diácono, todas essas são palavras gregas que se encontram dentro do Novo Testamento grego e foram trazidas para a nossa tradução da Bíblia em português. Parábola, heresia, fariseu, profeta, também é uma palavra grega. E por último eu quero citar a palavra Cristo, que não é o sobrenome de Jesus, mas é o título que ele possui diante de Deus, é uma palavra grega, a palavra Cristo. E dentre de tantas palavras gregas que nós temos contato na nossa língua portuguesa sem saber, eu quero citar uma que eu quero falar um pouco mais sobre ela nesse estudo, nessa mensagem, que é a palavra grega evangelho. Evangelho é uma palavra grega formada pela junção de duas palavrinhas, el e angelion. Assim como muitas outras palavras gregas também são formadas pela junção de duas palavras. Por exemplo, helicóptero. Você sabia que helicóptero é uma palavra grega? É formada por helix, que significa espiral, e pteryx, que é asa. Helicóptero significa então asas em espiral ou asas em diagonal. Uma outra palavra grega que você não sabe, essa eu tenho certeza que você não sabia, é a palavra hipopótamo. Hipopótamo é formado pela palavra grega hippos, que significa cavalo, e potamo, que significa rio. Então, hipopótamo, que é uma palavra grega, significa cavalo do rio. Mas agora a gente vai voltar para a palavra evangelho. Evangelho é uma palavra grega formada pela junção de duas palavras menores. El, que significa bem, ou bom, ou boa, e angelion, que significa mensagem, notícia, informação. Ou seja, evangelho significa literalmente uma boa notícia, uma boa mensagem, uma boa informação, uma informação de bem. Essa palavra, na língua grega, ela é muito antiga. Os escritos gregos mais antigos que trazem a palavra evangelho, eles são do ano 500 antes de Cristo. E o sentido da palavra evangelho foi mudando com o decorrer do tempo até chegar no sentido cristão que nós usamos hoje. Hoje em dia, se você falar a palavra evangelho, todo mundo entende como referência ao livro cristão, os livros cristãos, alguma coisa da religião cristã. Mas na época da Grécia Antiga não era assim, não era assim. O uso inicial da palavra evangelho, lá em 500, 400 antes de Cristo, era o uso político-militar. Na Grécia Antiga, quando o rei
ou quando um general do exército ou um político precisava comunicar entre o campo de batalha e a cidade, ou de uma cidade para outra, eles chamavam um mensageiro para levar notícia. E em grego, mensageiro é a palavra angelos, que deu origem à nossa palavra anjo. Por isso que a gente fala na igreja que anjo é mensageiro, porque a palavra anjo, literalmente angelos, significa mensageiro. E a palavra angelion significa mensagem. Então o angelos levava o angelion, o mensageiro levava a mensagem. E quando o general do exército enviava esse mensageiro, o angelos, para levar a mensagem, o angelion, e quando ele chegava e entregava a mensagem para o destinatário, se a mensagem era uma mensagem boa, uma mensagem feliz, que trazia boas notícias, boas informações, que gerava ali alegria, né, satisfação no destinatário que recebeu a mensagem, esse destinatário pegava um presente para dar para o mensageiro, que podia ser moedas, podia ser roupas, podia ser aquelas coroas de louro, de folhas de louro que eles colocavam na cabeça, podia ser alguma coisa assim. E nessa época, na Grécia Antiga, esse presente recebia o nome de evangelho. Então ele dava um evangelho para o mensageiro por ter trazido uma mensagem muito boa. Ou seja, o evangelho era o nome da recompensa por haver entregue essa mensagem de bem, alegre, que trazia felicidade, satisfação para o ouvinte que a recebia. Com o passar do tempo, o significado ou o uso, na verdade o uso da palavra evangelho foi mudando. Eles deixaram de dar o nome de evangelho para o presente que dava para o mensageiro e passaram a chamar de evangelho a própria mensagem, que realmente era o significado mais literal dela. Então, aquela mensagem muito boa, mensagem de bem, mensagem que trazia alegria, que trazia felicidade, que trazia satisfação, contentamento para aquele que a recebe, esse é o significado verdadeiro da palavra evangelho. Uma mensagem que gera esses sentimentos bons na pessoa. E o uso da palavra evangelho, ele era bastante comum na Grécia Antiga, com o passar do tempo. Eles passaram a usar dentro da vida corriqueira, da vida comum. O rei podia falar que tinha um evangelho para o povo, que ele ia construir uma grande obra que ia beneficiar a cidade. E o que é esse evangelho? Era uma mensagem boa de que ele estava trazendo essa construção para a cidade. Um general que vencesse uma guerra vinha para a cidade e trazia o evangelho da guerra, o evangelho da mensagem muito boa de que a guerra havia sido vencida, que eles haviam derrotado os inimigos. Essa mensagem boa da vitória era chamada de evangelho. E no dia a dia comum, as pessoas tinham uma notícia boa de que, por exemplo, alguém ia dizer: minha esposa vai ter um filho, tenho um evangelho para contar para vocês, minha esposa vai ter um filho, tenho uma mensagem muito boa para contar. E assim eles usavam a palavra evangelho dessa maneira, uma maneira simples, comum, corriqueira. Mas a palavra evangelho passou a receber um sentido religioso lá em Israel, que estava sob influência dos gregos, por volta de 270 a.C. Nós falamos que o Antigo Testamento tinha sido escrito em hebraico. E por volta de 270 a.C., os judeus decidiram fazer uma tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. E nessa tradução, em algumas passagens do Antigo Testamento, os judeus introduziram a palavra grega evangelho, a palavra evangelista, como aquele que é o mensageiro, e outros termos usados dentro da palavra evangelho. Eles foram introduzindo isso na tradução que eles fizeram do Antigo Testamento. E eu quero mostrar 2 exemplos da palavra evangelho dentro do Antigo Testamento grego. Isaías capítulo 40, versículo 9, diz assim: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas.
e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Aqui onde fala anunciador de boas novas, no Antigo Testamento grego, na tradução grega do Antigo Testamento, está a palavra evangelista. 2 vezes ela aparece nesse versículo. Mas por que na nossa Bíblia não está escrito evangelista? Está escrito anunciador de boas novas? Porque a nossa Bíblia em português ela é uma tradução do hebraico. Ela não é uma tradução do grego. Se ela fosse uma tradução do Antigo Testamento grego, estaria escrito aqui evangelista. Outra passagem está em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isto foi sendo transmitido e no tempo de Jesus, em 20 a 30 depois de Cristo, tanto Jesus quanto os apóstolos, eles liam não o Antigo Testamento hebraico, mas o Antigo Testamento grego, que foi o que influenciou a escrita de todo o Novo Testamento. E assim Jesus tinha contato diretamente com a palavra evangelho constantemente, principalmente no livro do profeta Isaías. E aí Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele se apossa da palavra evangelho para o seu ministério, para a sua missão. E Jesus começou a usar a palavra evangelho no sentido espiritual, dizendo que a sua missão era de pregar o evangelho do reino de Deus, pregar a boa mensagem, a mensagem feliz, a mensagem alegre, a mensagem satisfatória do reino de Deus. O que Jesus queria dizer? Que ele tinha um evangelho, uma mensagem muito boa, uma mensagem tão boa que ela iria transformar a vida das pessoas e que dentro aquelas que abrissem o coração e acreditassem e começassem a obedecer a mensagem de Jesus, elas iriam experimentar que essa mensagem realmente era muito boa a respeito do reino de Deus. Mateus 4:23 diz que: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho, a mensagem muito boa do reino de Deus, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 11:5 diz que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho, a mensagem muito boa. Aos pobres é anunciado essa mensagem muito boa. Mateus 24:14 diz que: e este Evangelho do reino, esta mensagem muito boa do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, pregando a boa mensagem do reino de Deus, a mensagem alegre do reino de Deus, a mensagem de bem do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E quando Jesus estava terminando o seu ministério, ele ordenou aos seus discípulos que nós também deveríamos pregar o Evangelho, a mensagem muito boa a respeito do reino de Deus. E ele diz lá em Marcos 13, versículo 10, mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. E depois, em Marcos 16, versículo 15, Jesus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, pregai a mensagem boa, pregai essa boa notícia a toda a criatura. A partir de então, depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja cristã, ela assumiu a palavra Evangelho como um sentido comissional, como uma missão. Pregar o Evangelho passa a ser a razão de existir da igreja. E essa palavra começou então a ser vinculada na fé cristã, começou a ser relacionada com a fé cristã. As pessoas se relacionavam
evangelho com a fé cristã. No Novo Testamento, na redação do Novo Testamento, os autores utilizaram a palavra evangelho muitas vezes e de muitas maneiras. Eu quero citar alguns exemplos, por exemplo, para poder entender direito como eles usavam a palavra evangelho. Romanos 1,9 cita o evangelho do Filho de Deus, a boa mensagem do Filho de Deus. Romanos 15,16 cita o evangelho que vem de Deus, a boa mensagem que vem de Deus. Romanos 15,19 diz o evangelho de Jesus Cristo, a boa mensagem de Jesus Cristo. Romanos 16,25 vai falar que o evangelho é a mensagem a respeito de Jesus Cristo, a boa notícia a respeito de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4,4 diz o evangelho da glória de Deus, a boa mensagem da glória de Deus. Efésios 1,13, o evangelho da vossa salvação, a boa notícia que traz a vossa salvação. Efésios 6,15 fala do evangelho da paz, a boa notícia que traz a paz. E 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, vai falar que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a boa mensagem, a boa notícia, a boa informação a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. A informação que nos traz alegria, que nos traz paz, que nos traz satisfação. Que aquele que ouvir essa notícia, aquele que ouvir essa mensagem e crer nela, vai ter seu coração cheio de satisfação, de alegria, de paz. Essa é a mensagem do Evangelho. A respeito desse Evangelho, o apóstolo Paulo chama de o meu Evangelho. Ele diz que é o verdadeiro Evangelho, lá em Gálatas 2,5. Ele diz que existe um segredo do Evangelho, em Efésios 6,19. Ele diz que há uma boa notícia do Evangelho, em Colossenses 1,5. E, para terminar, eu quero citar 1 Tessalonicenses 1,5, que chama de o nosso Evangelho. Esse é o nosso Evangelho. É o nosso. Nós temos apego a ele. Ele faz parte de nós. Nós fazemos parte dele. É o nosso Evangelho. Amém? Bom, por último, sobre a palavra Evangelho, 4 cristãos no primeiro século decidiram escrever uma história sobre a vida de Jesus Cristo. E estes livros passaram a receber o nome de Os Evangelhos. E aí, a palavra Evangelho, que começou lá atrás com aquele sentido do presente que era dado para quem trazia a boa notícia, agora se tornou o nome de um livro, se tornou a identidade de um livro cristão, que conta a história da vida de Jesus. E hoje no mundo inteiro se usa a palavra Evangelho apenas no sentido cristão. O apóstolo Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se desvaneceram em seus discursos e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas agora se manifestou a justiça de Deus,
isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Felizes aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Tendo sido, pois, justificados por meio da fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, por meio da morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado pela morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque se pelo pecado de Adão a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Porque como pela desobediência de Adão muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de Jesus Cristo muitos serão feitos justos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Nós somos sepultados com Ele pelo batismo. E assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andamos em novidade de vida. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para o obedecerdes em seus desejos, nem tampouco apresentem os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aquele que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? Essa é a mensagem muito boa que nos trouxe salvação. E agora você foi comissionado para, em nome de Jesus, anunciar esta boa mensagem, esta boa notícia para outras pessoas. Que Deus te abençoe e te capacite nessa missão. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos pastores da SESI. Pastor Daniel, Pastor Eduardo, Daniel Filho, Pastor Amélio, Pastor Dorival. E aqueles que estão mais distantes também, Pastor Massal, Pastor Evaldo. É com muita alegria que
nesse dia, o dia do pastor, queremos dizer parabéns, parabéns, agradecer a Deus por cada um de vocês, dizer que reconhecemos o grande valor de cada um de vocês, o grande valor que cada um de vocês tem com esse ministério, tem com a Igreja de Cristo. Que Deus abençoe a cada um e continue iluminando o caminho de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Que Deus não permita que a sabedoria, a paciência, a saúde e a paz se esgote na vida de cada um de vocês. Obrigado, pastores, pela amizade, pelo respeito. A vocês somos e para sempre seremos profundamente gratos, porque desde o início se mostraram exemplares, se mostraram incansáveis, rápidos, constantes e indispensáveis na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, pastores. A vocês somos muito gratos. Vocês são dádivas de Deus, são bênçãos de Deus. Agradecemos a Ele por cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, fica com a paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. Deus os abençoe. Continue usando vocês da maneira que Ele realmente quer. Que realmente Deus possa estar abençoando a vida de cada um, suprindo a necessidade de cada um de vocês, pastores. Muito obrigado. Agora nós queremos estar orando por vocês. A Thelma vai fazer uma oração agora para vocês, nesse dia tão especial, para nós que realmente somos da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Amém, pastores, em concordância com toda a igreja, que eu sei o quanto vocês são amados por cada um de nós. Nós queremos declarar bênção do céu sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Pai em nome Santo, de Pai Jesus. querido, nós queremos apresentar diante Glórias do a teu trono seu de nome, glória, Senhor, a vida dos Muito pastores, ó obrigado, Pai, da comunidade evangélica, Senhor dos Louvado exércitos, seja ó o seu Pai. nome, Tu sabes, ó Pai, o quanto eles Obrigado. têm se dedicado, o quanto eles têm se esforçado, o quanto, Senhor, muitas vezes tem aberto mão das suas próprias vidas, ó Pai, para correr atrás, ó Pai, de auxiliar, de abençoar, de ajudar, Senhor, aos irmãos, ó Pai, da comunidade. Por isso, Pai, nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que recaia sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Bênçãos dos céus, ó Pai, cobrindo, Senhor, a vida deles, livrando de todo mal, entrando com provisão financeira, provisão, Senhor, ó Pai, de saúde, provisão, Senhor, ó Pai, de Amém. ânimo, ó Pai, provisão, Senhor, ó Pai, Glória a de, Deus. Senhor, ó Pai, graça do Espírito Santo, ó Pai, discernimento espiritual, para que, Senhor, ó Pai, nós não sejamos como igreja, o fardo, Senhor, mas que eles possam ser cheios do Espírito Santo a ponto de dirigir a sua igreja, Senhor, cheios da sabedoria vinda do alto, Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo, cobre, Senhor, a vida deles, cobre suas esposas, seus filhos, seus netos, ó Pai, aqueles que já são e aqueles que hão de vir, ó Pai, Amém. sejam guardados e protegidos pelo Teu Espírito Amém. Santo, Em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, livra-os, ó Pai, de toda a cilada do inimigo, Pai. Amém. Livra-os, ó Pai, de todo o mal. Livra-os dos enganos, ó Pai, que se apresentarem. Todo levante de Satanás sobre a vida deles. Nós declaramos que caia por terra em nome do Senhor Amém. Jesus Em nome Cristo. de Jesus. Em nome do Senhor Em nome Jesus de Cristo, Jesus. nós repreendemos toda seta maligna dirigida à vida de uns dos nossos amados pastores da comunidade evangélica, Senhor dos Exércitos. Amém. E nós declaramos a paz que excede todo entendimento, a bênção do Senhor Jesus sobre Amém. a casa deles, para a nome de glória Jesus. e honra do Teu nome, Senhor. E, ó Pai, que eles aceitam, Aleluia. Senhor, a nossa gratidão Amém, e amém. o nosso, Senhor, ó Verdade. Pai, agradecimento, Senhor, ó Amém, Pai, amém. e a nossa homenagem tão simples nesse dia, mas Amém. que vai, Em Senhor, nome ó de Pai, Jesus. coberta de amor, ó Deus, Amém, do Senhor. amor que vem dos céus, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês, pastores. Amém. Deus Amamos abençoe. muito vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Fique com Deus. Essa semana comemoramos o Dia dos Pastores. Parabéns aos meus pastores da comunidade evangélica Senhor dos Exércitos. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês.
Parabéns a todos os pastores, anjos levantados por Deus para levar um rebanho até o céu. Feliz dia a todos os pastores da nossa igreja. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, pastores, Deus abençoe grandemente vocês. Parabéns, pastores! Boa noite, pastores da igreja SESI. Pastor Daniel Filho, pastor Lourival, pastor Amélio, pastor Eduardo. O nosso abraço, que Deus abençoe vocês, dá tanta alegria pra gente, trazendo o evangelho para nós. Deus abençoe poderosamente vocês e capacite cada vez mais. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Vocês sejam grandes homens, continuem sendo grandes homens de Deus, abençoados, e que cada dia possa nos alegrar com a palavra do Senhor que vocês têm trazido. Por isso fica aqui o nosso abraço. Meu abraço. Um abraço bem gostoso para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós amamos vocês. Beijão. Parabéns, pastores. Amamos vocês. Beijo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês hoje e sempre. Amo vocês. Olá, irmãos. Estamos encerrando mais um culto abençoado, palavra maravilhosa. Estamos então dando início a mais uma semana na presença de Deus. Mesmo separados, mesmo distantes uns dos outros, mas nossos corações continuam ligados, continuam unidos, e a falta que os irmãos fazem é muito grande. Nosso coração está dolorido, está realmente sofrido com esse distanciamento. Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos aguardar com paciência e suportar aquilo que tivemos que suportar, né? Nossos irmãos no passado suportaram coisas muito mais fortes, muito mais contundentes do que nós estamos suportando. Então, vamos manter a nossa paz, vamos manter a nossa unidade, vamos manter o nosso coração colocado em Deus. Recebam agora a bênção, encerrando esse culto. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero agora abençoar a igreja, abençoar mais uma semana, Pai, que os irmãos vão estar enfrentando os problemas que se levantarem contra eles, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero agora abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja, irmão, sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: amém, aleluia, glória a Deus. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus, com muita saudade. Amém. Eu posso sentir o teu cuidado em mim, que eu posso perceber que você faz questão de me surpreender. Eu posso me achegar ao teu coração e sentir a tua paz. Eu posso me achegar ao teu coração e sentir a tua paz. Já passei
por tanta coisa em minha vida, tantas lutas, tantas provas, tanto choro e alegria no meu coração. Não tem como esquecer. Todo dia é dia de perceber o teu amor me envolvendo, seja onde quer que eu for. Tua graça me sustenta e teu amor comigo está, só pra me mostrar que eu posso te ver em tudo ao meu redor, que eu posso sentir o teu cuidado em mim, que eu posso perceber que você faz questão de me surpreender. Eu posso me achegar ao teu coração e sentir a tua paz. Eu posso me achegar ao teu coração e sentir a tua paz. Eu posso me achegar ao teu coração e sentir a tua paz. Eu posso me achegar ao teu coração e sentir a tua paz, e sentir a tua paz.